neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, desagradar as pessoas é muito desagradável. E em vários casos, causam muitas consequências. É certo que, para se realizar, não pode, de maneira alguma, fugir da incompatibilidade e da impopularidade. Às vezes, para realizar, tem que desagradar. Agora, desagradar a um pai, a uma mãe, em sua ignorância, é uma luta, é um sacrifício, é uma peleja. Porque você pode, como filho, está vendo de uma maneira bastante racional que aquele passo que está desagradando ao pai ou à mãe é correto. Nós temos casos como seja uma moça lendo a Bíblia e por meio do Espírito ela toma conhecimento da mensagem, da verdade, mostra aquilo para os seus pais. E então, eles orientados e estabelecidos numa doutrina contrária à dos apóstolos, firmam um cerco contra ela. Então ela vai ter que desagradar aos pais. Ele vai ter que desagradar os pais. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, casa, esposa, terra. Por minha causa, disse Jesus, não é digno de mim. O verdadeiro crente sempre sacrifica alguma coisa. Ele tem que desagradar. Ele desagrada até no ambiente. A sua postura, às vezes, é inconveniente. Numa empresa, corre-se até risco de vida, perde-se emprego por não combinar com certas falcatruas.
desvios em órgãos do Estado e outros lugares. Mas agora, que tal desagradar a Deus? Entre uma coisa e outra, você tem que pensar na sua vida. Eu estou agradando ou desagradando a Deus? O que vale dizer também, estou alegrando ou entristecendo ao Espírito Santo, a Deus? A pessoa que desagrada a Deus jamais pode obter o único meio de alcançar a salvação. Jamais pode obter o único meio de estar no arrebatamento. Está escrito em Hebreus capítulo 11, verso 8. Porém, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 8. Então aí está, diante de nós, uma grande realidade, um grande fato, que nós podemos ou não agradar a Deus. E a única maneira de agradá-lo, então, está bem claro, bem notório, é tendo fé em sua palavra. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, qual a fé que realmente agrada a Deus? Há uma só fé, diz São Paulo, aos Efésios capítulo 4. Há um só batismo. Há um só Senhor. Qual é a fé? Você diz, é da minha igreja, é que agrada a Deus. O outro diz, não, é da minha. É da minha igreja. O outro já chega, não, é da minha igreja. Aí nós vamos ter milhares de fé agradando a Deus. Isso é utopia. Isso é ser enganado. Isso é ter a consciência cauterizada. Nós temos de saber conscientemente que só há uma fé que pode agradar a Deus. Uma fé. Voltemos a São Paulo. Há uma só fé. Um só batismo. Engraçado, eles citam, esses que batizam nos títulos, citam esse versículo. Há um só batismo. Ao qual batismo que Paulo se referiu? Ao qual batismo ele estava referindo? É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando ele não fez isto? Quando ele próprio foi batizado invocando o nome do Senhor? Quando os apóstolos não fizeram isto? Batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Aí está a fé. O batismo, um só batismo, é apostólico. É Atos dos Apóstolos. O que significa Atos do Espírito Santo através dos apóstolos.
Então o Pentecostes não teve sentido algum. Se Pedro continuou sendo objeto de dúvida quando ele mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, quando Filipe batizou lá em Samaria, quando o próprio Pedro, na casa de Cornélio, mandou que eles fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Para que o Pentecostes? É para falar língua e fazer milagres. Profetizar a maneira conveniente das pessoas. Ah, que é isto? Essa fé e esse batismo e esse Senhor, veja só, Paulo está se referindo à fé apostólica, à fé de Abraão. Abraão viu 3 e falou, meu Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Ele não disse, meus senhores. 2 eram anjos que foram para Sodoma, foram estar com o justo Ló, que não legou nada, absolutamente nada de bom para a humanidade. 2 filhos foi a única coisa que ele deu. 2 filhos gerado dele próprio em suas próprias filhas. 2 nações perversas, bastardas, idólatras, tropeços. Então Abraão é chamado por todos os evangélicos, todos os cristianismo, de o pai da fé. Mas qual fé que ele é pai? É o pai da fé de Niceia, do concílio de Niceia? Elias ironizou os profetas de Baal. É uma ironia mesmo. Abraão é pai da fé do concílio de Niceia. Quando começaram a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sem usar o nome, 325 anos depois de Cristo. Quando eles estabeleceram o dogma da Santíssima Trindade, das 3 pessoas distintas. Meu Deus, isso é uma blasfêmia. Uma blasfêmia, não é apenas heresia. Isso sim que é blasfêmia, que é heresia, que é seita. É seita fornicária da grande meretriz. Abraão não é pai da fé de Niceia. Aleluia. Ele conheceu muito bem. Ele teve 2 experiências especiais. Uma com o próprio Elohim, recebendo a promessa, recebendo o filho. Ele teve a experiência de tomar a ceia ministrada. A Bíblia diz que Melquisedeque, que fala de Cristo, não tinha princípio nem fim, nem tinha genealogia. Deu pão e vinho, não foi suco de uva. Jesus não era diabético para ter um sangue açucarado. Já que é símbolo, que é tipo, tem que ser um tipo perfeito. Mas é fé, tudo isso é fé. Que experiência. Ele teve experiência com Melquisedeque. E ele nos legou
essa doutrina que há um só Deus, um só Pai, que é sobre todos e por todos e em todos. Pai sobre nós é Deus. Conosco é Filho, em nós é o Espírito Santo. Agora, quando você é um incrédulo, um cético da Bíblia, o cético não é propriamente o ateu. O ateu que diz que não existe Deus. Incrédulo. Geração incrédula, perversa. Profetizado isso aí por São Pedro. Ele não estava se referindo aos pagãos. Mas cria-se toda modalidade de fé, de maneiras, e querem obrigar a Deus a servir-lhes. Não se engane com isso. Mas eu fui abençoado, eu fui abençoada. O joio fala assim, opa, seu trigo, eu também estou abençoado com essa chuva e com este sol. Mas essa não é seródia, esta não é temporão, essa não é aquela chuva de ensinamento, é a chuva que cai sobre todos. Mas a chuva que cai sobre os escolhidos, não cai. Não cai sobre os bastardos. Porque Deus toma por filho aquele que suporta a sua correção, suporta a mensagem dele. A mensagem de Deus é sua correção. Ainda que não dê conta, como eu não dou. Mas eu aceito. Preciso ser corrigido. Eu aceito esta mensagem, porque preciso dela. Ela é a correção de Deus. Ela é a disciplina de Deus. E agora? Você vai ficar mastigando isso, hein? Vai ficar mastigando mesmo. Abraão é pai da fé de Niceia ou de Jerusalém? Responda para si própria, para si próprio. Ou você é um cético? Um cético da exatidão da palavra? Melhor seria que ficasse quieto. Ficasse quieto. O que é pecado? Pecado é uma fé errada. É errar o alvo. Pecado é incredulidade. Incredulidade é o pecado mãe. Na exatidão da palavra. Isso tem que ser bem pensado. Unicamente. Há dois elementos, unicamente, que governam o ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Essa fé da qual Abraão é pai. Ele não é pai da fé do tabernáculo da fé. Ele não é pai da fé da metodista, da batista, e aí você faz essa corrente aí, essa lista. Vê se dá conta de terminar. Paulo fala, eu vivo na fé do Filho de Deus. Essa é a fé de Abraão. Vivo na fé do Filho de Deus. A fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha,
Ou você está sendo governado pela dúvida ou pela fé? Uma fé que não é verdadeira, que não é de Abraão, que não é dos apóstolos, que não é dos profetas, que não é do Senhor Jesus. É o quê? É dúvida. É dúvida. Ela não é fé, na verdade, ela é dúvida. Está colocando dúvida no apóstolo Pedro, no apóstolo Paulo, colocando dúvida nos Atos dos Apóstolos e pondo fé nos atos de quem? Dos modernos, dos intérpretes da Bíblia Sagrada para a sua própria condenação. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Você tem que ter fé como fundamento. E para isso acontecer, você tem que escapar da corrupção que há no mundo, da fé corrompida, da vã maneira de viver herdada dos pais de Nicéia. Elias não viria converter os corações dos filhos à fé de Nicéia, dos corações dos apóstolos de Nicéia. Os apóstolos de Jerusalém erraram, enganaram, não é? E os de Nicéia, os apóstolos, entre aspas, apóstolos mentirosos da iniquidade, do pacto político-religioso fornicário da grande prostituta de Apocalipse, capítulo 17. Você tem que pôr fé no que eles dizem, então. Porque isso veio através dos séculos, se tornou tradição, a vã maneira de viver herdada dos pais. Mas Elias veio converter os corações dos filhos à fé apostólica, aos corações apostólicos da igreja primitiva. Aleluia! Aqui está posto o fundamento. Fé. Você só pode construir uma casa espiritual sobre este fundamento. Fé. Única, singular. Uma só fé. Essa é dos apóstolos e dos profetas. Por isso, sem dúvida alguma, você pedirá o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você terá pressa de fazer isto. Como eu fiz, como tantos têm feito, desagradando a alguém, mas agradando ao Pai, agradando a sua alma. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Em nome de Jesus Cristo, Deus nos abençoou. Amém. Hoje sábado, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Sim, nossa igreja ali na CNF 1, setor F Norte, fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali a Sando Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ao seu lado esquerdo. Contornando ele, aos fundos está o edifício Praia Mar e no subsolo está a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali nesta noite.
Deus os abençoe. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos são transmitidos ao vivo através de nossa página. Nossos cultos, programas de rádio, viu? Acesse aí, tabernaculodafebrasilia.org.br. tabernaculodafebrasilia.org.br é o endereço de nossa página na internet, onde transmitimos todos os nossos cultos, programas de rádio. O dia todo tem bênção para você nesta página transmitida para você, viu? Deus os abençoe. Não desligue seu rádio, porque vamos ter mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, está escrito na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isto determina o assunto, esclarece tudo. Se você tem que ouvir alguma coisa que produza fé, tem que ser unicamente a palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus não quer dizer simplesmente um homem falando em nome de Deus, desfolhando a Bíblia, ainda que citando-a de cor, interpretando-a com muita eloquência ou qualquer coisa assim. Não. A palavra de Deus tem que ser vindicada como palavra de Deus, confirmada como palavra de Deus. Não é por estarmos citando a Bíblia Sagrada que realmente estamos falando a palavra de uma forma vindicada
e confirmada pelo próprio Deus. Todo mundo pode falar, citar e fazer o que bem entende. Está escrita em todas as línguas e idiomas, e cada um pode fazer dela o que quiser. Mas, para quem ouve, o verdadeiro significado é se ela é vindicada, ela é confirmada pelo próprio Deus. Como, por exemplo, uma pessoa pode citar para você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aquilo não produzir nenhum resultado em sua vida. Se isto for falado e recebido pela fé, então tem um sentido muito especial. É comum, é um dos versículos mais citados na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas se nós tivermos e alcançarmos a verdadeira vindicação desta grande verdade, ela produzirá efeitos que não podemos nem medir. Um certo romano, que era um centurião, em São Mateus capítulo 8, versos 5 ao 13, disse ao Senhor Jesus Cristo: Não sou digno de que entres sob meu telhado. Eu não me sinto digno disso. Mas meu criado está gravemente enfermo e tu podes somente falar a palavra. Eu sei que meu criado viverá. O que sucedeu? A distância não apresentou problema. A distância não foi dificuldade. Porque Deus é onipresente, é onipotente, e onde quer que queira está Deus. Ele não está sujeito a distâncias, ao tempo, matéria, espaço. Então, onde ele está, ali está também a sua onipotência, sua onipresença. E Deus, sendo onipresente, significa que está em todas as partes e em todo lugar. Agora, vamos lembrar em tempo de que, pelo fato dele estar em todas as partes, em todos os lugares ao mesmo tempo, não significa que se obtém e se alcança os mesmos resultados de sua parte. Conforme já afirmamos, usa-se a palavra de Deus de todas as formas, por todos os segmentos variados de religiões, de princípios teológicos, cada um com uma linha diferente. Como se Deus aqui fosse um, ali fosse outro, e assim sucessivamente. Mas veja aqui uma coisa. Nós tivemos um caso muito importante na Bíblia Sagrada. É que Paulo, sendo um, expulsava demônios. Agora, juntando 7 irmãos, para expulsar um demônio, não conseguiram. E expulsando o mesmo nome que Paulo usava, em nome do Senhor Jesus. Eles usaram o mesmo nome que Paulo usava. Mas com Paulo
saíam vários demônios. Com eles, um se apoderou deles e rasgou suas vestes, e eles passaram muito aperto, foram envergonhados diante do povo, usando o mesmo nome. Então tem a ver com quem usa esse nome. Tem a ver com quem prega. Tem a ver com quem anuncia essa palavra. É indubitável, é mais do que correto, e ninguém discute, não há nenhum segmento religioso que discute ao contrário sobre Deus ser onipotente, onisciente, onipresente. Ora, se ele é onisciente, se ele é onipresente, se ele é onipotente, então ele pode se manifestar em um corpo chamado Jesus, Jesus Cristo. Aí começa a coisa. Você não pode definitivamente obter uma fé perfeita crendo em 3 pessoas distintas na divindade. Deus não precisa disto, não necessitou disto. Ele pode se manifestar em bilhões de formas diferentes, ao mesmo tempo, em qualquer parte do universo. Se tratando do Deus que é Espírito, enche os céus e a terra. Agora, ele realmente teve em si um filho, chamado seio, o filho que estava no seio do Pai. Este o fez conhecer. Se Deus pode ser conhecido, visto, é somente em Jesus Cristo. Mas agora não ficou somente em Jesus. Também em seu corpo místico, que é sua igreja, que são aqueles que realmente são nascidos pelo seu Espírito, gerados pelo seu Espírito, como Jesus foi gerado. Isto é que significa realmente o novo nascimento e, consequentemente, o batismo do Espírito Santo. Para que, onde estejamos, possamos usar este nome de uma forma vindicada e confirmada pelo próprio Deus. Aquele centurião afirmou com humildade, porém, a sua fé estava certa de que, se Jesus dissesse uma palavra apenas, o seu criado enfermo, pelo qual ele estava sentindo, ele estava intercedendo, ele estava se humilhando, ele era uma autoridade. E por que estava se humilhando para Jesus diante dos outros? Ele não se constrangeu, ele não ficou envergonhado de pedir a Jesus. Mas ele pediu com a fé que realmente caracteriza a fé perfeita. Os judeus pedem sinais. Os gregos pedem sabedoria. Mas os filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, querem apenas a palavra. O que é suficiente, porque pela palavra os mundos foram criados. Tudo que existe foi criado pelo Verbo, pelo Logos de Deus. Foi tudo criado. Quando a multidão afastou-se, abandonou a Jesus Cristo, você tem que entender. Jesus foi abandonado, não foi só lá no Calvário. Ele foi abandonado antes disto,
por discípulos, por crentes. Quando ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. São João capítulo 6. Quando todos abandonaram-no e ficaram apenas os 12, Jesus olhou para eles e disse: vocês também não querem ir? Pedro, saindo na frente pelos demais, disse: para quem iremos nós? Só de ti procede palavras de vida eterna. Ora, São João, no capítulo 1, disse que nada do que foi criado foi feito sem ele. Porque ele é o verbo é a palavra. Veja aí o Evangelho segundo São João, capítulo 1. Então nós estamos trabalhando para quê? Para levar um povo a ficar crendo só em imposição de mãos? Imposição de mãos é bíblico? Perfeitamente, é bíblico. Mas você jamais chegará à fé perfeita. Com essa fé que, para receber alguma dádiva de Deus, um homem tem que pôr a mão sobre sua cabeça. A fé para os gentios é exatamente esta: é a palavra falada. Nessa terceira etapa, isto vai caindo naturalmente, ainda que fiquemos até um tanto confuso se está havendo uma insensibilidade ou qualquer coisa. Não é insensibilidade. É confiança, é fé, é segurança. Você sabe que tudo que você tem que obter de bom de Deus nesta hora não é apenas a cura de um câncer, não é apenas a solução de um problema financeiro. Não. O que nós temos recebido de melhor, sem dúvida alguma, essa fé para o arrebatamento, para a transladação. Aquela viúva que estava ali esquelética, reunindo os pouquinhos, o pouquinho que tinha para comer e morrer com seu filho, recebeu a Elias na sua casa. E quando Elias chegou na sua casa, não foi um visitante estranho em relação ao caráter, porque ela tinha o mesmo, ao seu calibre. Ele não era estranho, porque o caráter, o calibre, era o mesmo. Ele tinha um ofício que ela não tinha. Ele tinha um poder que ela não tinha, tudo bem. Mas eles tinham algo fundamental em comum. E ela provou isto obedecendo. Mostrou que tinha uma fé perfeita a obedecer contra toda razão e lógica, porque ele pediu dela a única coisa que ela tinha, o restinho que ela tinha. E quando ele entrou lá, ela resolveu obedecer. O que aconteceu? Houve um trovão. Assim diz o Senhor, é um trovão. Nas Escrituras. Ali estava a vindicação. Depois Jesus quase foi apedrejado, porque fez menção disso, dizendo: haviam muitas viúvas lá, mas, no entanto, Elias foi somente a uma delas. Eles se sentiram insultados. Olha, as pessoas que mais se sentiram insultadas, incomodadas com o Messias,
em sua primeira vinda foram aquelas pessoas que realmente deveriam anunciá-lo para o povo. Eram sacerdotes, eram autoridades nas Escrituras. Eles tinham linhagem para isto. Eles eram doutores em divindade. Eles eram doutores sobre Messias, doutrina messiânica. Eles eram doutores, eles tinham a teoria sobre o Messias que ninguém podia ter. Um Pedro pescador não tinha, muito menos uma prostituta como Maria Madalena, como samaritana e ladrões, etc, etc. Por que Jesus disse: as meretrizes e os ladrões entrarão antes de vós no reino de Deus? Eles eram doutores, mas não tinham entrado no reino de Deus. Eles eram doutores da lei. Eles tinham por obrigação de mostrar o Messias. Mas, no entanto, quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, a palavra veio a João, o fedorento, lá no deserto. Lá no deserto, falando de machado, de cobra e de tantas outras coisas comuns e grosseiras. De que forma você pode se aproximar de Deus? É crendo que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Porque sem fé é impossível agradar-lhe. Esther, para entrar na presença do rei, ela tinha que ter uma bem-aventurança. Ela tinha que agradar o rei. Para que o cetro fosse levantado, aprovando a sua entrada, aprovando a sua presença ali. E não aconteceu diferente, porquanto ela havia destinado a sua vida para aquilo. A outra, a primeira, a que tinha direito, renegou, rejeitou, jogou fora a sua posição. A grande meretriz foi fundada como igreja verdadeira, mas ela jogou fora a sua dracma. Ela foi repudiada. Ela não pode oferecer fé perfeita, nem tampouco as suas filhas podem oferecer fé perfeita para o povo. Eles podem até fazer chover e trazer sol sobre joio e trigo, essa mistura toda, mas jamais eles trarão a palavra vindicada para o povo. Porque isso é uma questão que está entregue a Elias. A palavra realmente viria trazer os corações dos filhos aos corações dos pais, pentecostais, dos apóstolos e dos profetas. Esse é um ministério específico. Veio no deserto. Essas mensagens que nós pregamos não vieram de seminário, de teologia, de universidade, de teoria a respeito de Deus, de escatologia, de parousia. Não é pregada com exegese e tantas outras coisas. Não, elas vieram do deserto, das noites com Deus, cavernas. Agora, não foi lá no tempo dos apóstolos, agora para nós. Agora, se Deus nos deu essa fé, nós não somos melhores do que ninguém. Não somos culpados de termos alcançado a graça. Por que que ele veio a esta viúva e não foi às demais? Apanhe pedra, joga nele. Por que que ele foi a uma viúva somente? A uma mulher sem condição, sem nenhuma sociabilidade, sem nenhuma apresentação.
Ela era insignificante para o mundo de então, mas ela tinha tanto significado para Deus, que o profeta Elias, calvo, barbudo, vestido como um homem do deserto, foi estar com ela, e lá entrou o azeite, a farinha, a morte e a ressurreição. Deus te abençoou. Deus me abençoou demais. Te abençoou também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, gente amiga, gente querida, por ter parado para ouvir este amigo programa Fé para Vencer. Hoje, sábado, logo mais às 18 horas, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus em nossa igreja ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar. O edifício Praia Mar fica ali aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje, sábado, às 18 horas. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali. Nossos cultos ali são todos os sábados às 18 horas e às terças-feiras às 19 horas. É bom ter você conosco, adorando, louvando e aprendendo de Deus a palavra sagrada. Venha, venha, queremos te ajudar. Queremos te ajudar. Venha participar, traga sua família. E amanhã domingo, amanhã logo cedo, teremos a escola dominical lá na nossa igreja sede, no Novo Gamo, em torno de Brasília, viu? No Novo Gamo, o bairro é o Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da Mamãe, ali no bairro Pedregal, no Novo Gama. Amanhã, escola bíblica dominical, todos os domingos às 8 horas da manhã. Escolinha com as crianças, com as famílias, 8 horas da manhã. Levante cedo, leve sua família. Estaremos juntos ali ouvindo a palavra de Deus. Não percam. E amanhã, às 1 hora da tarde, tem um culto com a mocidade. 5 horas da tarde, companheirismo com a igreja. E às 6 horas da tarde, às 18 horas, o culto oficial de cura divina, libertação, sabe? Não deixe de levar sua família. É bom ter você conosco ali. Porém, hoje sábado, daqui a pouco, às 18 horas, teremos um grande culto em nossa igreja aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, viu? Hoje, às 18 horas. Esperamos você lá, viu? Vai ser bênção de Deus ao seu favor, ao nosso favor. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
ao céu.